O que é a imaginação profética? Olá pessoal, meu nome é Ronaldo e nós iremos trabalhar nesse tema que é muito importante e pouco falado, que é essa imaginação profética. Iremos pegar um artigo do Walter Brueggemann e ao mesmo tempo ir procurando alguns exemplos dos profetas para que possamos entender mais sobre esse tema. Então, o Brueggemann fala assim: embora os profetas estejam caracteristicamente imersos em crises públicas, eles não são primariamente agentes políticos em qualquer sentido direto e raramente encorajam uma política específica. Nem são ativistas sociais, contrariamente à opinião liberal popular. Eles são mais caracteristicamente proclamadores e até que desenvolvimentos posteriores alterem seu modo de agir, eles geralmente falam com toda a evasão e o poder imaginativo da poesia. Ou seja, os profetas não podem ser classificados como representantes de grupos que se estabelecem na sociedade. Mesmo que esses movimentos muitas vezes levantem uma bandeira auto-intitulada religiosa, soberana ou de definição social. Como o Brueggemann coloca, os profetas são proclamadores de um estado fora da realidade humana com exercício celeste. Eles vivem entre nós, mas respiram o ar santo que toma toda a sua atividade divina. Por isso, seus pulmões expõem um olhar que homem nenhum consegue prever. Neste pensamento, nós podemos lembrar de um episódio que ocorre com o profeta Micaías. Naquele tempo, 2 reis estavam reunidos ali para decidirem se iriam para a guerra ou não. Esses reis eram o rei Josafá e o rei Acabe. Vai nos dar um pouco da ideia de como os profetas precisam estar ligados a uma esfera totalmente diferente de toda essa administração terrena. Então, os reis, tanto Josafá como Acabe, estavam para ir à guerra e precisavam de uma palavra específica dos profetas. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os naviins, são os profetas, né? Aqui está escrito navi, cerca de 400 homens, e lhes disse: irei à peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Então, pessoal, haviam aí 400 profetas que apoiavam a decisão do rei. E esses profetas profetizavam a favor de irem para a guerra, dizendo que o Senhor daria vitória aos reis. Obviamente, o rei Acabe se agradava com essas palavras, pois esses profetas estavam à mercê do seu poder, inseridos totalmente em seu contexto. Agora, o rei que estava com ele, Josafá, tinha um certo receio com esses profetas, pois ele sabia que eles estavam à mercê de Acabe. O que devemos nos atentar nessa história é compreender que esses profetas estavam inseridos profundamente na realidade do rei, e isso envolve estarem por completo com suas vidas, ou seja, suas vidas dependiam da estrutura que compunha o reino de Israel. Então estavam inseridos desde o comer, serem sustentados, prover para a própria família, estarem nos ensinos das normas ali que governavam Israel, no aprendizado dos cidadãos, estabelecendo uma nova maneira de viver, participando muitas vezes dos julgamentos e provendo uma concepção da realidade, porque eles faziam parte do conselho real. E isso os levava a participarem tanto nos negócios como na criação das inovações
em decisões importantes e conselhos que mudariam por completo a realidade das pessoas, tanto na cultura como na interpretação dos fatos e acontecimentos. Agora, pessoal, precisamos compreender que essa estrutura de vida traria o fundamento ou a base desses profetas da corte profetizarem segundo aquilo que o rei estava desejando. A inspiração de profetizar destes homens viria da realidade que viviam e, dependendo do profeta, sua profecia seria, na verdade, uma boa análise. Fato é, essa palavra poderia ser muito boa vindo desses profetas e até assertiva, pois existem na nossa geração muitos homens com poder superior nos conselhos de forma assertiva. Isso tanto na guerra ou nos negócios, como na saúde ou na cultura, também em música e até em política. Todos nós conhecemos isso. São pessoas que estão avaliando os acontecimentos à sua volta e possuem uma palavra assertiva daquilo que vai acontecer no mercado, muitas vezes nas finanças e até na política. Agora, esses profetas de Israel, obviamente que suas palavras estavam misturadas com uma realidade mística. Porém, algo que precisamos entender é o seguinte: isso não tem nada a ver com a profecia bíblica e a atuação dos verdadeiros profetas de Israel. Note como esses profetas da corte estavam profetizando com análise segundo a mentalidade deles, misturados com muitas coisas místicas e sendo apresentado ao rei e ao público. 1 Reis, capítulo 22, versículo 10. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Olha só o nome de um profeta. Zedequias, filho de Quenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este escornearás os círios, até de todos os consumir. Todos os profetas, olha só, profetizavam assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Então, todos esses profetas que viviam nesse contexto real, à mercê de Acabe, estavam profetizando para que o rei fosse à guerra. Mas os profetas verdadeiros de Deus estão respirando em outra realidade, pois são transportados para terem inspiração no trono de Deus e participarem do conselho divino. Eles não vivem essa realidade, eles não são mantidos pelos poderes humanos, eles não se inspiram em realidades humanas e nem são pressionados por poderes humanos para falarem segundo aquilo que eles querem ouvir. Por isso que a palavra que transmitem inclui um aspecto diferencial, são profetas autênticos de Yahvé. No livro do Tozer, Voz de um Profeta, ele desenvolve detalhadamente como que Deus molda um homem para ser o seu porta-voz. Basicamente, o Senhor retira esse homem desta realidade aonde existe essa dominação humana. Nessa dominação humana se entende essa concepção da vida que leva as pessoas sempre a ter uma análise social que envolve interpretação de fatos, julgamentos já pré-estabelecidos, porque sempre há no ser humano um pressuposto em relação a tudo que ele está observando, ou uma criatividade, muitas vezes, segundo um gosto pessoal que é estabelecido pela própria família ou pela própria cultura. Esses profetas que estavam na corte de Acabe provavelmente tinham esse fundamento, por isso aquilo que eles falavam estava indo segundo o coração do que o rei desejava ouvir. Mas os profetas de Deus são totalmente diferentes. Deus retira um homem batizado nessa realidade mundana
para mergulhá-lo na fonte santa que brotará palavras vindas do trono de Deus. Essas palavras brotarão no coração dos seus profetas. Vamos observar alguns pontos que Tozer explica usando a figura de Moisés. Um momento decisivo preparou Moisés para sua grande obra. Esse servo recebeu o entendimento do sagrado. Olhe só, não há como profetas entenderem o sagrado se eles vivem completamente inundados por essa realidade humana. Antes de se tornar o emancipador do povo judeu, um líder político e mestre de sua época, Moisés teve uma educação primorosa em toda a sabedoria do Egito. Ele recebeu tudo o que o Egito podia conceder a um homem. Entretanto, ele adquiriu um conhecimento muito mais desejável do que a educação dada pelos principais mestres egípcios. Ele foi à escola do silêncio, ou seja, ele é retirado desse mundo que impregna a mente do homem, que impregna o coração do homem, que mistura os desejos humanos. Deus o retirou para levá-lo a um novo pensamento, um novo patamar. Ele vai conhecer agora o sagrado. Ele foi à escola do silêncio. Ele recebeu uma preparação específica, sem a qual não poderia ter realizado sua grande obra. Jeová foi se encontrar face a face com ele, a fim de ensinar-lhe o sentido do sagrado. O Senhor se manifestou na sarça ardente, e Moisés ajoelhou-se ao ouvi-lo. Ele o viu, sentiu e experimentou nesse encontro. E Jeová o incumbiu de libertar Israel, receber a lei e organizar a maior nação do mundo, da qual descenderia o Messias. Ele foi capaz de tantos feitos porque se encontrou com Deus no fogo. E então, o que nós observamos que Tozer fala é que Moisés precisou ser arrancado da realidade gritante do Egito para ser transformado na realidade que Deus desejava. Assim são os profetas. Deus os chama a esse local sagrado, mas não se trata apenas de uma localidade, e sim de uma transformação por completo no coração do profeta. Mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Então, pessoal, o que nós precisamos entender é o seguinte: o Senhor tira essa lepra enraizada da cultura humana para impor com fogo sua cultura santa. Assim é o caminho de cada profeta chamado por Deus. Quando voltamos na história de Micaías, notamos que o profeta vive num local diferente dos outros profetas. Ele não estava à mercê de Acabe. Ele não era sustentado pelo reino. A sua vida social não era uma interação contínua com aquilo que estava acontecendo nos bastidores. Micaías era sustentado pelo Senhor, ou seja, seus pensamentos eram originários de Deus. Então, lembre-se do que estamos enfatizando. O local em que um profeta vive torna-se a inspiração para o que diz. E quando digo local, me refiro à realidade prevalecente na vida de um profeta. Se um homem está inserido por completo e valorizando essa realidade mundo, obviamente que suas inspirações serão favoráveis ao que vê. Assim, ele é iludido e companheiro de ideias que favorecem um reino que o alimenta e o protege. Ou seja, esse profeta estará limitado a esse mundo e viverá de análise e suposições. Pelo fato de estar caminhando nesse mundo profético, tudo isso estará sendo falado de uma forma mística. Mas o profeta Micaías, ele vive fora desse contexto e ao se manifestar, ele mesmo dirá sua posição e a inspiração de suas palavras. Observe, 1 Reis 22:19. Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor.
Vi o Senhor assentado no seu trono. Olha o local que ele está. Ele está na sala real. Ele está participando do conselho celestial. E todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Ao declarar isso, olhe a reação de um profeta que está falando aquilo que o rei desejava ouvir. Então Zedequias, filho de Queana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então Jeremias profetiza que ele vai acabar morrendo futuramente com as investidas do inimigo. Mas observe como Zedequias fica irado e bate em Micaías. Por quê? Porque Zedequias vive essa realidade misturada com esse mundo, a tal ponto que ele não consegue ver que as palavras de Micaías são totalmente diferentes daquilo que ele estava falando. Na cabeça de Zedequias, ele realmente vê que o que ele fala é verdade, mas é completamente misturado com essa realidade mundo. Por quê? A base da sua inspiração é a localidade em que vive. Ele não consegue acessar o plano vindouro. Ele não foi convidado para esse ambiente celestial no qual Micaías está. Voltando novamente ao ensino de Brudman, ele diz: seus pronunciamentos não são evidentes por si mesmos quanto à sua relevância, mas eles falam em imagens e metáforas que visam perturbar, desestabilizar e convidar a percepções alternativas da realidade. Ao falar de imaginação, quero dizer a capacidade de construir. Olha só, observe isso. Aqui Brugman está mostrando que a imaginação ela tem passos para a construção, a invenção de algo que mente humana não consegue prever. Então, olha lá, ao falar de imaginação, quero dizer a capacidade de construir, descrever e imaginar uma realidade fora dos retratos dominantes da realidade que são considerados como óbvios. Podemos agora navegar em um ponto específico na história do profeta Eliseu e seu servo. Um forte exército está para pegar o profeta a mando do rei, pois ele está muito bravo, porque o profeta Eliseu está descobrindo seus planos arquitetados em sua câmara. Então o rei envia tropas e o servo de Eliseu fica amedrontado, porque está vendo o poder dos soldados. Mas olha só, Eliseu não fica amedrontado porque ele está vendo um poder maior, que é o exército do céu. Vejamos, 2 Reis, capítulo 6, versículo 13. Ide e vede onde ele está, ou seja, o rei procurando Eliseu, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegando de noite e cercaram a cidade, tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: olha só o que Eliseu faz. Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Agora, pessoal, note como uma realidade mundo é muito forte
e prevalecente na mente humana, ou seja, na nossa mente. Pois, no caso desse servo, mesmo andando com um grande profeta e muitas vezes presenciando, recebendo orientações acerca de uma realidade totalmente diferente, este servo está agora amedrontado por aquilo que ele está presenciando. Só após receber o milagre de ver através do profeta, ou seja, contemplar o mundo dos anjos, passa a crer na verdade que é cotidiano para os profetas, o caminho normal que Eliseu prosseguia. Por isso, o Brunnemann explica: o idioma poético e a qualidade elusiva da imaginação constituem juntos uma estratégia dos profetas para levar a comunidade ouvinte para fora da ideologia administrada, a qual frequentemente se identifica com a política e imaginação da realeza. Ou seja, aquilo que os poderosos determinam muitas vezes encontra resposta nas pessoas. E quando eu digo poderosos, eu digo também essas grandes mídias que estão lançando para as pessoas todos os dias uma maneira de pensar, uma maneira de agir, uma maneira de falar. Os profetas quebram essa realidade porque estão navegando numa atmosfera diferente. Por isso, Brunnemann fala: os profetas falam usando figuras chocantes e extremas, porque desejam perturbar as construções, olha lá, seguras da realidade, as quais são patrocinadas e defendidas pelos formadores de opinião dominantes. Isso nós podemos encontrar com a resposta de Eliseu à investida do inimigo. A resposta do profeta à investida do inimigo contra a sua vida mostra como os profetas caminham numa administração totalmente diferente. Ele fere os inimigos de Deus não para matá-los, mas para usá-los como demonstração de paz ou término daquela guerra. O que acontece? Os soldados são levados até o rei de Israel, porém eles são bem tratados e devolvidos ao rei da Síria. Essa ordem que veio de Eliseu, note só como o profeta Eliseu tinha grande poder, porque ele chegou diante do rei e deu uma ordem totalmente diferente, que era tratar bem os inimigos que estavam combatendo Israel, algo que o rei de Israel não concordava. Porém, a forma de pensar do profeta está relacionada a essa administração celestial, que na maioria das vezes vai contra essa administração terrena, igual Micaías, como nós já vimos a sua história, que vai contra a palavra daqueles profetas que são mantidos pela organização de Acabe. Então, pessoal, a imaginação profética alimenta uma nova categoria de conduta que visa simplesmente inaugurar um novo pensamento social. Os profetas agem mediante a ordem divina que cria fundamentos como degraus para um plano inovador, levando a sociedade para mais perto da vontade de Deus. Olha só o que Eliseu faz, segundo Reis capítulo 6, versículo 18. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-os de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade, segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém, a estes manda pôr-lhes diante pão e água para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete e comeram e beberam, despediu-os e foram para seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Observaram aí? O que Eliseu fez
foi totalmente diferente de uma mente humana, de uma mente amedrontada, de uma mente que está enraizado nesta terra. Eliseu fez algo que proporcionou uma resposta totalmente diferente. Ele poupou esses soldados completamente diferente daquilo que o rei de Israel gostaria de fazer, contrário à sua vontade, e quando ele fez isso, o exército voltou para a Síria, o rei da Síria viu aquela situação com um olhar completamente espantado e não mais investiu contra Israel. O que faz um profeta agir dessa maneira? O que faz um profeta responder desta maneira? Ele está ligado com outro conselho, com uma outra administração. Então a sua imaginação proporciona atitudes completamente diferentes de uma mente terrena. Bruneman prossegue em seu pronunciamento de expressões limite, ou seja, pronunciamentos que levam as pessoas ao limite da sua imaginação. Os profetas caracteristicamente exibem sensibilidade aguda quanto a dois aspectos. O primeiro, uma intensa consciência da aflição. Os profetas estão intensamente conscientes da aflição, dor e disfunção presentes na comunidade que eles entendem para estar pronta para um desastre vindouro. Então, pessoal, o profeta, ele tem uma maneira de estar ligado ao trono de Deus com o coração, porém os seus pés estão na realidade deprimente de dor e sofrimento da humanidade. Por isso, são homens como nós, mas transformados para pensarem e agirem de uma maneira completamente diferente, como nós vimos em Micaías e Eliseu. E assim nós podemos também entender a indignação do profeta Abacuque. Olhe lá, Abacuque, capítulo 1, sentença revelada ao profeta Abacuque. Olha o que ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Olha só, onde o profeta está, onde ele vive, o lugar que ele caminha, presencia, o faz orar dessa forma. Ou seja, o coração dele está no trono de Deus. A sua imaginação está nessa administração celestial, porém os seus pés caminham juntos da humanidade, sentindo a dor das pessoas, no convívio com a injustiça social. Porque me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contendas e a disputa aumenta. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então, nessa estrutura de vivência em que o profeta se locomove, estando ligado mesmo assim ao trono de Deus e pisando nas estradas amargas da vida junto com seus irmãos. Desta forma, ele recebe a palavra revelada que estabelece um novo modelo de imaginação. Por isso a palavra dos profetas são verdadeiras e ao mesmo tempo trazem esperança. Nessa estrada da dor, da vida, eles possuem uma revelação que homem nenhum teria a capacidade de pensar, porque eles estão fora dessa realidade. Qualquer homem inerte na escuridão da desilusão e imerso na dor da consciência só irá produzir ou criar aquilo que lhe domina. O homem na escuridão irá apenas relatar o que está sentindo, mas ele não consegue ver além daquilo, porque não há luz em si mesmo. Por isso, sua expressão será apenas pintar quadros da dor que lhe cercam. Nenhum pensamento fora dessa realidade surgirá, pois esse homem é incapaz de imaginar uma realidade diferente do qual está vivendo e do qual está sendo dominado. Agora, os profetas imaginam, pois estão numa categoria à parte. E esse lugar que vivem,
que criam sua estrutura de pensamento é regido por um ser supremo e em seu ar respira-se a pureza e a novidade de vida. Por isso os profetas podem dizer em meio à crise, Abacuque capítulo 2, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Olhe só o Senhor dizendo, você está vivendo desta crise, você está passeando por ela, mas você pertence a um conselho celestial e é daqui que sai uma palavra totalmente diferente do que os homens falam, do que analistas falam. Só os profetas podem receber isso e falar. Por isso são os anunciadores de Deus. Abacuque 1:5, vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis, quando vos for contada. Também neste mesmo pensamento podemos ver o exemplo do profeta Ezequiel, que está junto dos seus irmãos. Ele é um profeta aprovado por Yahvé e mesmo assim pisa no mesmo chão dos escravos. Seus irmãos foram levados cativos e ele está junto deles. E neste local ele está recebendo revelações de Deus. Ezequiel está sentindo a dor de seus irmãos, morando no mesmo lugar, ouvindo as mesmas afrontas, sofrendo os mesmos flagelos no corpo e ainda assim antenado ao novo que se expressa pela imaginação dos profetas. Conseguem ver a diferença? O homem normal, ao sofrer, produzirá aquilo que lhe fere. Muitas vezes, o que falar ou o que criar, a inspiração da sua imaginação e das suas palavras e da sua arte que produzirá uma cultura estará alicerçado nessa dor, nessa raiva, nessa rebeldia. E muitas vezes o que ele cria são apenas afrontas àquilo que um dia o feriu. Os profetas são diferentes, eles sofrem a mesma dor, pisam no mesmo chão, porém falam totalmente diferente, pois seus corações não estão presos nesse mundo, eles estão ligados ao trono, um lugar que sai apenas palavras de esperança e de mudança. Por isso conseguem, mesmo sofrendo como homens normais, falar coisas novas, falar coisas inimagináveis, falar coisas que homem nenhum jamais pensaria. Por isso os profetas trazem palavras diferentes, trazem realizações diferentes, trazem planos diferentes. Essa é a imaginação profética. A mente deles está fora dessa realidade para proclamar o novo de Deus, independente da guerra que os homens estão tramando. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu, olha lá, no meio dos exilados, sofrendo junto com eles, Ezequiel poderia estar angustiado, com raiva, poderia estar resmungando, xingando, mas não, no meio dos exilados, sofrendo junto com eles, junto ao rio Quebar, olha o que acontece? Se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Um homem que está ferido muitas vezes só enxerga a raiva na sua cultura. Um homem que está ferido muitas vezes só vê a dor à sua volta. Nos planos, nos negócios, tudo que está à sua volta ele encontra dor e desespero. Mas os profetas, mesmo estando feridos, eles veem o céu aberto, porque seus corações estão agora na eternidade, presos à esperança que vem do trono. Ezequiel capítulo 8, versículo 1. No 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado na minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo. Era fogo, e dos seus lombos para cima, como o resplendor de metal brilhante. Brunemann prossegue. Imagens de novas possibilidades. Os profetas encontram novos e chamativos modos de imaginar para Israel atos extraordinários de coragem.
falam sobre possíveis futuros, mesmo havendo chegado ao desespero. Desta forma, no uso impressionante de imagens, Ezequiel imagina o Israel exilado em um vale de ossos secos que será revivificado e reabilitado pelo sopro de Javé. Olha só o que Ezequiel vê no meio dos seus irmãos, sofrendo, tendo passado pela experiência da nação ser destruída. Mesmo assim, ele vê a reconstrução do seu povo. Ele vê vida em um exército que estava todo destruído. São palavras de esperança, porque a imaginação profética está ligada à imaginação de Deus. Tanto nas imagens de mortalidade como nas metáforas de novas possibilidades, essas línguas eloquentes foram capazes de pronunciar algo além do lugar comum de seus contemporâneos e convidar seus ouvintes a sair dos lugares comuns dominantes para imaginar um cenário alternativo de suas vidas com Javé. Ou seja, vocês são escravos, a nação de vocês está destruída, o exército de vocês foi aniquilado, seus jovens foram mortos a espadas, vocês agora são escravos à mercê da Babilônia. Não há esperança para vocês, não há como vocês lutarem contra isso. O profeta não se submete a essa realidade humana, a esse domínio de força de poderosos ou domínio cultural. Vocês têm que pensar assim, agir dessa forma. O mundo mudou, essa é a forma de viver. Os profetas estão fora dessa realidade. Eles estão perto dos pensamentos de Deus. O coração deles foi tomado pela essa força divina e é de lá que eles pronunciam palavras. Pisam no mesmo lugar que nós, sofrem as mesmas aflições, porém falam diferente, pois seus olhos foram abertos para ver os céus. Lembre o que acabamos de ler de Ezequiel. Ele está junto de seus irmãos, sofrendo os mesmos flagelos, e é nesse lugar que os céus se abrem e ele vê coisas maravilhosas. Palavras de esperança para seu povo. Esse ponto se explica no Salmo capítulo 1 e 2. Os salmos usam a palavra imaginação, porém essa palavra pode chegar perto da compreensão daquilo que nós estamos trabalhando. Os dois salmos são a explicação do que vemos na construção de reinos que se estabelecem contra o ungido de Deus. São grandes cidades manipuladas, muitas vezes, para compreendermos, por essas megacorporações que visam soberania contra o Altíssimo. Por isso que eles querem quebrar qualquer tipo de submissão. Olha lá, Salmo capítulo 2, versículo 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Basicamente, não há reino sem um homem para criá-lo. Não há criação sem uma imaginação por detrás. Nisso o próprio Salmo responde, olha lá o que ele fala. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Salmo capítulo 2, versículo 1. Note essa palavra aí, Imaginar, no hebraico é haga, possui a ideia de imaginação, criação, invenção. Ou seja, os gentios imaginam e assim criam construções contra o Filho de Deus. E a inspiração disso, o próprio Salmo diz, coisas vãs. Está vendo essa palavra vã? Significa vazio ou vaidade. Olha só, o fundamento do ímpio é o vazio do seu coração e o caminho que segue é a vaidade de acreditar poder construir algo contra os céus. O exemplo disso, todos nós conhecemos, é Nimrod, que construiu a Torre de Babel. Gênesis capítulo 11, versículo 4. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre os nossos nomes, para que não sejamos espalhados por toda a terra.
Entretanto, o Salmo 1 fala do justo e a sua prática. Note que o Salmo 2 está falando de um reino já estabelecido, onde os reis estão conspirando contra o ungido do Senhor. Mas o Salmo 1 fala destes ímpios que se reúnem para orquestrar suas imaginações. Agora, a Bíblia está descrevendo que o justo segue outro caminho mais elevado nessa imaginação e construção, que é tendo as Escrituras como fundamento. Observe lá, Salmo capítulo 1, versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Observe essa palavra medita. É a mesma palavra imaginação no hebraico, haga, que traz a ideia de pensar, inventar ou criar. Preste atenção. O justo imagina dia e noite sobre a lei de Deus e nessa meditação passa a criar, estabelecer, construir uma vida real louvável para Deus. A vida do justo começa desde o seu respirar até viver socialmente, construindo uma família ou uma cidade para morar. Mas antes de construir, ele imagina. Vejamos outro exemplo que podemos acrescentar na imaginação profética, que é a construção do templo feito por Salomão, porém originária da inspiração de Davi. Observe o texto, 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 11. Deu Davi a Salomão, seu filho, o que? A planta do pórtico, com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas câmaras interiores, como também da casa do propiciatório. Também a planta de tudo quanto tinha em mente, mas essa palavra mente aqui é ruach, tudo que tinha em seu espírito, com referência aos átrios da casa do Senhor e a todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas consagradas e para os turnos dos sacerdotes, dos levitas e para toda a obra do ministério da casa do Senhor e para todos os utensílios para o serviço da casa do Senhor. Observe que a planta está inspirada em seu espírito, pois a palavra mente aí, como nós vimos, é ruach. Davi está criando a partir da inspiração em seu espírito, que se manifesta em imaginações de criação palpável, vista e aí aperfeiçoada. O templo sairá de uma imaginação profética para uma arquitetura visível, onde as pessoas irão ver e tocar. Mas onde Davi teve essa ideia? Surgiu do nada? Ou ele quis imitar outros reinos? A resposta dessa pergunta nos leva a compreender a força e a importância dos profetas, pois o próprio Davi diz que tudo lhe foi dado por escrito. 1 Crônicas 28, 19. Tudo isso, disse Davi, me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber, todas as obras desta planta. Quem escreveu todas essas coisas para Davi? Ou quem poderia imaginar essa construção que envolvia força e apresentação espiritual a todas as nações e conteúdo artístico? Pois agora na casa de Deus haveria música. Eis a resposta que a própria Bíblia diz. Segundo Crônicas, capítulo 29, versículo 25. Também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei e do profeta Natã. Olhe só o que ele fala, porque este mandado veio do Senhor por intermédio dos profetas. Enfatizemos novamente esse ponto para compreendermos claramente. O texto diz que Davi recebeu a planta da casa de Deus e nela estabeleceu, deu um mandado. Essa palavra mandado é um mandamento para que tudo fosse construído. Então, o imaginativo passaria agora a ser visível. Nele haveria turnos de levitas funcionando na casa de Deus.
Mas esse mandado, ou seja, o mandamento, veio diretamente do Senhor por intermédio dos profetas. Por isso, os verdadeiros profetas imaginam para construir o que se submeterá ao Senhor. Quando os profetas não estão falando, o ímpio está construindo, igual o Salmo 2, baseado em pensamentos vãos, na sua vaidade de construir para se beneficiar e promover uma estrutura contra o Altíssimo. Assim, nós teremos cada vez mais uma cultura profana que ofende os valores de Deus. A imaginação profética é o ponto de partida onde há inspiração divina para estabelecer na terra meios visíveis onde o homem glorifica a Deus. Só os profetas podem inspirar essa imaginação, pois vivem neste lugar santíssimo onde habita o Santo de Israel. Eles pisam no mesmo lugar que o homem natural, eles estão sofrendo as mesmas circunstâncias, eles são feridos também por essa realidade de dor e sofrimento, mas estão ligados ao trono de Deus. Seus pensamentos foram arrebatados para participar desse conselho divino e deste lugar promoverem imaginações que entrarão como inspirações na sociedade para que elas produzam ou construam uma maneira de viver que honre somente a Deus. Tanto arte, como música, como toda a esfera de cultura, baseados nessa imaginação profética vinda do trono de Deus, para que tanto o respirar, como o falar, o pensar, o agir, o fazer, a inspiração da humanidade volte sempre ao seu Criador. Isso é a imaginação profética, essa é a imaginação dos profetas, essa deve ser a contribuição dos profetas para a nossa sociedade. E nisso nós vemos a sua importância. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Valeu!